Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Tirando essa pandemia, tá tudo bem, né, gente? Infelizmente, estamos vivendo esse momento difícil, 2020, mas temos fé em Deus que logo tudo isso vai passar. Então, temos aqui hoje o nosso primeiro conteúdo. Vou estar passando para vocês em forma de vídeo. Espero que vocês compreendam. E qualquer coisa, estarei à disposição para tirar as dúvidas no PV, viu? Então, o conteúdo que a gente vai ver é figura de linguagem. Temos aqui o conceito de figura de linguagens. Então, esse conteúdo, ele é bastante conhecido de vocês, é um conteúdo muito interessante, porque ele faz parte do nosso dia a dia. Então, vamos lá o conceito. Figura de linguagem são recursos, palavras, expressões, repetições, que são utilizados com a finalidade de produzir determinados efeitos expressivos. Temos aí a figura de palavras, figura de pensamento e figura de construção. Figura de palavras, nós temos a comparação. Essa comparação ela é feita de forma explícita, ou seja, com o uso de conectivo comparativo, como, tal qual, igual. Temos aí o exemplo: minha irmã é bondosa como um anjo. Então, nesse exemplo, foi feita a comparação da irmã com o anjo, e essa comparação veio de forma explícita porque temos a presença do conectivo como. Já a metáfora, que também é uma figura de palavra que utiliza a comparação, ela é feita da seguinte forma. O conceito de metáfora é um recurso de expressão que consiste no emprego de uma palavra no lugar de outra, em decorrência uma comparação subentendida. O exemplo: minha irmã é um anjo. Então, percebe-se que nessa figura de palavra também foi utilizada a comparação, porém, ela vem de forma implícita, sem a presença de nenhum conectivo, mas que através da leitura dá para entender que foi feita uma comparação. Uma outra figura de palavra que nós temos é a metonimia. Metonimia é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, com base em uma relação de interdependência ou de proximidade entre elas. Temos aí alguns casos, principais casos. O autor pela obra. Nós temos o exemplo: você já leu Camões? Então aí a gente percebe que foi feita a substituição do nome da obra pelo nome do autor. E aí tem diversos outros exemplos. Dando continuidade nas figuras de palavras, nós temos a sinestesia. Na sinestesia acontece a mistura e a percepções dos sentidos. Como exemplo, a gente tinha um olhar gelado. Então, aqui acontece a mistura dos sentidos, presente na palavra olhar, que é a visão, e gelado, que é a presença do paladar. Dando continuidade, a gente tem a figura de pensamento. Na figura de pensamento, tem a antítese, que é a aproximação de ideias de sentidos opostos. Exemplo: tinha na alma um herói e um covarde. Então, temos aí a presença de palavras com sentidos opostos, que é herói e covarde. Temos ainda na figura de pensamento o eufemismo, que é o emprego de palavra ou expressão que tem como objetivo amenizar alguma verdade triste, chocante ou desagradável. Exemplo: ele foi desta para melhor. Então, a gente costuma utilizar o eufemismo, a gente utiliza essa figura de pensamento para poder amenizar o impacto de alguma notícia triste. Ao invés de você dar uma notícia para uma pessoa que determinado parente faleceu, que aconteceu o pior, que morreu, você vai usar uma expressão para substituir, uma expressão menos impactante. Partiu dessa para melhor, bateu as botas. Um outro exemplo: ao invés de eu dizer João é mentiroso, eu vou colocar João faltou com a verdade. Temos aí o paradoxo. Paradoxo é o emprego de duas ideias antagônicas
que se excluem mutuamente, mas que aparecem em uma mesma frase. Exemplo: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Nós temos aí ideias antagônicas, ideias diferentes. Ferida que dói e não se sente. Como que a ferida dói e não sente? Temos ainda a hipérbole. Hipérbole é o exagero proposital. É quando você usa uma palavra ou expressão de forma exagerada. E essa figura de linguagem hipérbole é bastante usada por vocês, é bastante conhecida, é bastante usada de propósito no dia a dia por vocês, aluno, e até mesmo por nós mesmos. Então, temos aí o exemplo: estou morrendo de alegria. Chorou um rio de lágrimas. Vocês costumam falar: professora, estou morrendo de cansaço, estou morrendo de sede ou de fome. Então, é a figura de linguagem que utiliza o exagero. Já a ironia é uma forma intencional de dizer o contrário do que pensamos. Exemplo: ele era fino e educado, comeu como um porco. Além de ser gentil, nem disse obrigado. Então, é quando você usa de forma irônica. Temos a personificação ou prosopopeia. Nessas figuras de linguagem, é quando dá vida aos seres inanimados ou dá características humanas aos animais e objetos. Por exemplo, a formiga disse que eu tinha de trabalhar. A vida ensinou-me a ser humilde. Então, na personificação ou prosopopeia, você utiliza características humanas para animais e objetos. Formiga disse que tinha de trabalhar? A formiga não fala, né? Então, disse é uma característica humana. Temos ainda a gradação. Gradação é aumento ou diminuição gradual. Exemplo: a paixão crescia, amadurecia, vingava. Ela acontece de forma gradativa. Agora vamos ver as figuras de construção. Nessas figuras de construção está presente as repetições. Temos aqui a aliteração, é a repetição de fonemas idênticos ou semelhantes. Aí no exemplo: boi bem bravo, bate, baixo, bota, baba, boi berrando. Repetição de fonemas idênticos. Temos ainda o polissíndeto. Polissíndeto é a repetição de conjunções. Exemplo: não sorriu, nem feliz ficou, nem quis me ver, nem se importou com a partida. Então, houve a repetição da conjunção nem. E temos aqui a repetição, que é a repetição de palavras com o intuito de exprimir a ideia de progressão e intensificação. Por exemplo: aquela noite era linda, linda, linda. Para realçar a beleza da noite, repetiu a palavra linda. Temos ainda a anáfora. Anáfora é também a repetição de palavras, porém no início de frase ou de verso. Exemplo: eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Nessa figura aqui de linguagem, utiliza a repetição da palavra eu, do pronome eu. Ainda temos o pleonasmo, que é a repetição da mesma ideia com o objetivo de realce. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, nessa frase aqui de Fernando Pessoa, utiliza-se a repetição de ideias, palavras diferentes com sentidos iguais.